Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão nos acompanhando nos vídeos, na orientação do Espírito do Irmão José, sobre a psicografia do médium Carlos Bacelli. E nós vamos trabalhar o livro, hoje nós vamos trabalhar o livro Vigiai e Orai, no capítulo Acende a Tua Luz. Acende a Tua Luz. O irmão José, ele já está fazendo uma afirmação, ok? Acende a tua luz. Ele já está dizendo que você tem. Ele está afirmando. Ele está afirmando. Aqui, se caminhas nas trevas, acende a tua luz. Se caminhas nas trevas. O que ele está dizendo para nós? O caminhar nas trevas é uma escolha. Ele coloca a partícula se. Caminhar nas trevas é uma escolha. Se caminhas nas trevas, acende a tua luz. Ele está afirmando que nós temos. Então, quando a gente se encontra em trevas, é porque a gente escolheu caminhar nas trevas. Agora, ele fala no título, acende a tua luz. Se a gente se atentar, esta fala do irmão José, se a gente se atentar para a colocação de Jesus, quando ele coloca para a gente em João, quando ele diz para a gente em João, no capítulo 12, no versículo 35, que vocês estão acompanhando aqui no vídeo, ele diz para a gente assim, andai enquanto tendes luz. Andai enquanto tendes luz. Então, Jesus está colocando que nós temos. O irmão José está dizendo para nós que temos. O que falta para a gente entender que a gente tem? O que falta para nós entendermos? Nós temos luz. Se nós temos luz, você pode dar o significado que você desejar para a luz. Para a luz. Por quê? Porque a luz é sempre algo bom. Avalia o que você já tem de bom. Avalia. Isso é luz. Se você tem a sua alegria de bom, é luz. Se você tem o seu discernimento, que é bom, luz. Se você tem a sua disciplina, que é bom, luz. Se você é uma pessoa paciente, luz. Avalie que valor que você tem alicerçado. Lembram, lá no quem já acompanhou, já leu, já abriu ao acaso, o capítulo Fé nas Vitórias do livro Reforma Íntima Sem Martírio? No livro Reforma Íntima Sem Martírio, ela coloca que é para a gente ter fé nas vitórias, no sentido de que é para a gente avaliar coisas que a gente já tem, mas para a gente confirmar a nossa credibilidade que a gente está pronto para vencer. Para isso a gente tem que acender esta luz. Por isso é que o título se chama Acende a Tua Luz. Ele não está perguntando, ele está afirmando. Jesus, quando fala andai, enquanto tendes luz, andai, ou seja, sai da inércia, sai da paralisia, sai da preguiça, sai do comodismo, sai da apatia, andai. Enquanto tendes. Enquanto tendes. Avalia a luz que você tem e utiliza essa luz em seu favor. Ou seja, falando para nós, utilizemos essa luz em nosso favor. Por quê? Porque se caminhas nas trevas, é o seu desejo. Se eu caminho em trevas, é o meu desejo. Jesus é até muito mais profundo, porque ele também fala das trevas. Jesus coloca assim, aí volta lá na passagem do vídeo. Andai enquanto tendes luz. Primeira colocação de Jesus. Pois, Jesus continua, quem anda em trevas não sabe para onde vai. Quem anda em trevas está perdido. O irmão José coloca, se caminha em trevas, então sai disso, olha, acende a tua luz. Não reclames da sombra ao teu redor. Não reclames da sombra ao teu redor. Para de perder tempo com reclamações infundadas. Porque inúmeras vezes essas coisas, mas existe a sombra ao redor da gente. Eu não estou negando. Tanto que isso aqui é outra afirmativa. Não reclames da sombra que está em seu redor. Existe mesmo.
Muitas vezes não é só o outro que está trazendo a sombra para nós. Às vezes é a gente que está levando a sombra para o nosso estado e só aproxima da gente os encarnados sombrios. Às vezes a gente está tão em sintonia com eles que eles se aproximam. A gente reclama tanto que só aproxima da gente quem reclama também. A gente fala tão mal de terceiros que só aproxima da gente os fofoqueiros. A gente fala tão mal de determinadas pessoas que só aproxima da gente os maledicentes. E aí, gente, mas como eu só tenho amigo maledicente? Mas olha para o seu estado íntimo se você não está caminhando em trevas na maledicência. Existe a sombra em torno, gente. Agora, se a gente sabe que está em luz, aquilo não nos contamina, aquilo não nos desorienta, aquilo não nos agride, é o estado do outro, depende da gente. Então, olha o que o irmão José coloca. Não reclames da sombra ao redor. O que depende da boa vontade alheia será sempre inconstante. Porque às vezes a gente reclama da sombra que está em torno, olha, e vai ter hora que a gente consegue se desfazer dessa sombra e a gente se aproximar de pessoas, ou pessoas se aproximarão da gente que oferecerão o seu discernimento, a sua luminosidade, o seu discernimento. Veja, esse procedimento que o outro está trazendo para nós, esse momento que o outro está trazendo para nós, é o que ele chama de inconstância alheia. Ele não está dizendo que nós é quem somos constantes, a gente que está sempre bom. Ele não está dizendo isso, não. Ele está dizendo para a gente acender a própria luz para que a gente não se contamine com aqueles que estão sombrios. Pronto. Mas avaliemos de forma mais expandida para que a gente também não contamine os outros que estão iluminados. Porque muitas vezes a gente está sempre atribuindo ao outro a responsabilidade da nossa treva íntima. E muitas vezes o outro nem é. É a gente que não está dando conta. Lembram lá no Velho Testamento, quando Jeremias, ele fala para nós, até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Velho Testamento, capítulo 4, versículo 14, lá na Bíblia. Até quando? Porque se a gente hospeda o mau pensamento, se a gente hospeda, a gente anda em trevas. Até quando? Porque senão fica parecendo que o outro é que nos contamina, o outro é que nos agride. Aí o irmão José continua, não permaneças na expectativa do que os outros possam fazer por ti. Não permaneça na expectativa de que o outro pode fazer por você. Eu não posso ficar na expectativa do que o outro vai fazer por mim. Existe esse questionamento, é praticamente um questionamento social. Sabe o questionamento social? É assim, que mundo nós deixaremos para os nossos filhos? Que mundo a gente está deixando para as pessoas? Vamos mudar esse questionamento? Quais filhos nós estamos deixando para o mundo? Quais pessoas nós estamos sendo para o mundo? Quais pessoas nós estamos sendo para aquele mundo restrito que a gente tem no dia a dia? Em vez de nos prendermos, o que nós estamos deixando? Vamos parar de pensar nesse gerundismo. O que a gente faz hoje? Como que a gente caminha hoje? Como que a gente conversa hoje? O que a gente interpreta hoje? Então, parar de esperar que as pessoas façam por nós alguma coisa? Faze por ti mesmo agora e pelos outros tudo o que puderes. Faze por ti mesmo agora e pelos outros tudo o que puderes. A gente costuma colocar, faz o melhor que você puder aonde você estiver. Faz o melhor que você puder aonde você estiver. Em casa, no trabalho, na via pública, no campo de futebol, numa festa, numa comemoração, numa oração, no trabalho social. Faz o melhor que você puder aonde você estiver. E aí, eu quero trazer uma fala do Mário Sérgio Cortella, filósofo, professor, aposentado da PUC. Hoje, na faixa lá dos 70 anos, ele coloca para nós assim,
no livro Qual é a Tua Obra? Ele coloca para nós, nesta obra dele, entre as dezenas de obras que ele tem publicado, ele tem em torno de 40 obras publicadas, ele coloca para nós assim: faça o melhor que você puder, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu vou repetir. Faça o melhor que você puder, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Porque à medida que a gente vai aprimorando, que a gente vai crescendo, que a gente vai se educando, que a gente vai convivendo, que a gente vai discernindo, a gente vai adquirindo condições para fazermos melhor. Hoje nós somos melhores do que ontem. Hoje nós estamos melhores do que há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Melhorou o nosso discernimento, melhorou o nosso raciocínio, melhorou a nossa articulação, melhorou as nossas relações com as pessoas, melhorou o nosso estado geral, melhorou. Façamos o melhor que a gente puder, enquanto não temos condições melhores para fazer melhor ainda. Ou, naquilo que a gente estava colocando, fazer o melhor que puder aonde a gente estiver. E aí ele coloca: ilumina-te e não te faltará claridade no caminho. Ilumina-te. À medida que a gente vai lendo, que a gente vai estudando, que a gente vai aprofundando, que a gente leva isso para o nosso culto no lar, a gente está no processo de autoiluminação. Confirmando o que Jesus colocou para nós: andai enquanto tendes luz. Confirmando o que o irmão José coloca no título deste texto: acende a tua luz. Acende. Por quê? Porque a gente está trazendo alguma coisa aqui em nosso favor. Nós estamos trazendo. Se a gente está trazendo, é o momento de colocarmos essas coisas em prática. Reflete a luz que outros souberam refletir. Reflete a luz que outros souberam. Lembram quando a gente já trouxe exemplos aqui do Desmond Tutu, sacerdote anglicano, que nasceu em Joanesburgo, na África do Sul, que foi Prêmio Nobel da Paz no ano de 84, Prêmio Nobel da Paz, quando ele coloca para nós espontaneamente, olha, entre as várias lições que ele já trouxe para a gente, entre as várias, ele trouxe para a gente ali, enquanto esse sacerdote anglicano que divulgou a sua mensagem na África do Sul, ali no seu país, e que ganhou o mundo, quando ele coloca para nós um diálogo dele com o pai. Quando o pai dele fala de forma simples: meu filho, não grite. Isso quando ele era lá adolescente: meu filho, não grite. Não precisa de gritar. Não grite. Melhore as tuas argumentações. Olha a lição que ele está trazendo para nós. A gente não tem que gritar. Melhore as argumentações. Para de gritar. Traz isso para as relações sociais. Traz isso para as relações com os seus amigos. Traz isso para o seu relacionamento com o marido, com a esposa, com os filhos. Que os filhos tragam isso para a relação com os pais, com os colegas. Para de gritar. Melhore as argumentações. Você imagina, se nós colocarmos esta liçãozinha em prática, e eu estou trazendo a de Desmond Tutu, por quê? Prêmio Nobel da Paz, que nasceu em Joanesburgo, que conviveu conosco. Ele e outro Prêmio Nobel da Paz, Nelson Mandela, os dois nasceram e conviveram, os dois sacerdotes, os dois, um sacerdote africano, Nelson Mandela, foi advogado, ele fez o curso de Direito e depois, pelas lutas em defesa do extermínio do racismo, acabar com essa ideia, com esse sentimento, com essa proliferação de racismo, construída pelo apartheid, em defesa de acabar com essa proliferação, ele foi preso. Ficou 27 anos preso. 27 anos preso.
Só para vocês terem uma ideia, um homem de quase 1,90 m, ele ficou 16 anos preso numa cela de 1,60 m. Um homem de altura, 1,90 m quase. Ele ficou preso 16 anos numa solitária. Ele sai de lá, ele sai da cela. 9 anos depois de Desmond Tutu, que foi colega, os dois foram meninos de rua, de brincar, os dois são contemporâneos em idade. Os dois conviveram na rua, moraram no mesmo bairro, na mesma rua em Joanesburgo. 2 prêmios Nobel da Paz. É o único quadro que nós temos na história de 2 prêmios Nobel da Paz morarem na mesma rua na capital da África do Sul, em Joanesburgo. Nelson Mandela, quando ele saiu de lá, em 93, ou seja, 9 anos depois de Desmond Tutu, ele também ganha o Prêmio Nobel da Paz. Em 94, ele se candidata e ganha as eleições para ser presidente da África do Sul. A primeira atitude que ele teve, perdoar os brancos que o agrediram quando ele estava preso. Enquanto ele estava preso. Exemplos simples de agressão, e esse eu gosto de passar para vocês entenderem o tamanho da humilhação que ele sofreu. 2 homens brancos, militares brancos, o seguravam, seguranças da prisão, o seguravam para que o outro viesse defecar sobre ele, urinar sobre ele. 2 brancos o seguravam para que um terceiro branco viesse agredi-lo com a urina e com fezes. E ele recebeu isso várias vezes, dezenas de vezes. Não foi uma vez ou outra, não. Quando ele sai da prisão, a primeira atitude que ele teve foi perdoar os seus agressores. Olha a fala do irmão José. Olha a fala. Reflete a luz que outros souberam refletir. Olha o que ele está dizendo para nós. Para a gente observar esses luminares, para a gente se atentar para essas pessoas que vieram expor uma mensagem crística, uma mensagem espiritualizada na Terra como um todo. Esses que estão, a sua luz é um farol. A luz destes é farol. A nossa, às vezes, lá no fundinho, né? Um cisco do fósforo. A nossa, mas a gente tem, porque ele está falando, acende a tua luz, ainda que tenhamos a chama do fósforo, nós temos aqui esses luminares que são faróis, que estão na estrada para nortear o nosso caminho. O problema maior não é o da sombra que está à tua volta, é o da falta de luz em ti mesmo. Inúmeras vezes, a gente não quer acender a luz que está em nós, porque no primeiro ele faz uma afirmativa, acende a tua luz. No primeiro momento ele afirma, acende. Aqui ele fala, o problema maior não é a sombra que está em torno, é a luz que não existe em ti. Não é porque não existe em ti que ele está contradizendo o título, a afirmativa. Ele não está contradizendo Jesus quando fala andai enquanto tendes luz. Não é isso não, gente. Ele está dizendo que a gente prefere dar guarida para a sombra e a gente atribui aos desencarnados, obsessores, os encarnados, perturbadores. É isso que ele está dizendo para nós. Calma que meu óculos caiu. Sabe por quê? Eu vou empolgando. Espera aí que eu vou pegar ele aqui, que eu tenho que parar com essa empolgação. Um dia eu estava chupando chicletes, hoje eu jogo óculos no chão, qualquer dia eu derrubo a minha água. Mas aqui, calma. E aí olha a pergunta dele, qual é a tua mensagem? Avalia qual é a tua mensagem. O que a gente está fazendo na Terra? Avalia qual é a tua mensagem. Na última frase ele diz assim, fala que o mundo está esperando ouvir-te.
Fala que o mundo está esperando ouvir-te. Ou seja, ele está dizendo que todos nós temos algo de bom para transmitir. Todos nós temos. Fala que o mundo está esperando ouvir-te. Assessora essa fala para nós a colocação de Jesus. Lá no Sermão da Montanha, em Mateus, o Sermão da Montanha em Mateus, que compreende os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. No capítulo 5, no último versículo, no versículo 47, ele coloca: que fazeis de especial? Que fazeis de especial? Quando ele encerra esse capítulo para nós do Acende a Tua Luz, ele está perguntando, ele está afirmando, fala que o mundo espera, ou seja, manifesta o que você tem de bom. Não é falar apenas no sentido de pregações vazias, não, gente. Manifesta o que você tem de bom, essa é a orientação de Jesus. Fala o que você tem de bom. Fala, qual é a tua mensagem? O mundo espera. É isso aí que a gente tinha para trazer. Um abraço a todos. Até breve, se Deus quiser.